Dia 177. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramote Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la, e Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado, quando lutou contra Azael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército: se é da vontade de vocês, que ninguém saia escondido da cidade, para anunciar isso a Jezreel. Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: vejo uma tropa. Chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles para perguntar: vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú lhes respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: também esse chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece com Jeú, filho de Ninsi, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: preparem o meu carro de guerra. E eles prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu. Acasias, rei de Judá, foi com ele, cada um em um carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? E ele respondeu: que paz? Se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e de muitas feitiçarias. Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: levante-o e jogue-o no campo que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que quando eu e você, juntos, vínhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele uma sentença. Tão certo como vive o Senhor, como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, assim nesse campo eu darei a retribuição que ele merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o nesse campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse: matem também a esse. E eles o atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleão. Acasias fugiu para Megido, onde ele morreu. Os servos dele o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo junto com seus pais na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Jeú chegou a Jezreel e Jezreel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zinri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele, então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, e depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo dela, porque ela é filha do rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. E ele disse: essa é a palavra do Senhor que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como o esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e enviou para Samaria, aos chefes da cidade, aos anciões e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que essa carta chegar até vocês, pois então com vocês os filhos do seu senhor está, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor. Ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa de seu senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como podemos nós fazê-lo?
Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciões e os tutores mandaram dizer a Jeú: Somos nós, teus servos, e fazemos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém construiremos rei. Faça o que você achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: Se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei, o seu senhor, e amanhã a essa hora venham até a mim. Ora, os filhos do rei eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 homens, e puseram a cabeça deles em cestos, e enviaram para Jeú em Jezreel. O mensageiro foi até Jeú e lhe disse: Trouxemos as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: Ponham a cabeça em 2 montões, à entrada do portão, até pela manhã. Pela manhã, Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: Vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem mandou todos esses? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens mais importantes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até não sobrar nenhum sequer. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Betel, Equede, dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem são vocês? E eles então responderam: Somos parentes de Acasias, estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: Prendam-nos vivos. E eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Eram 42 homens, e nenhum deles escapou com vida. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou: Você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: Eu tenho. Então Jeú disse: Se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a sua mão. Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: Venha comigo, e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem, e quando Jeú chegou em Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra do Senhor que havia anunciado pelo profeta Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, o servirá muito. Por isso, tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tenho um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Depois Jeú disse: Proclamem uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. E Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: Tragam vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para todos. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Olhem bem, e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios, holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e lhes disse: Se escapar alguns dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que deixou escapar pagará isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: Entrem e matem todos, não deixe que nenhum escape. E eles os mataram a fio da espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal, tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina, que existe até o dia de hoje. Assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate,
que esse levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com que a casa de Acabe, segundo tudo que o meu propósito tem, os filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, e ele não se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Atos capítulo 17, versículo 1 até o 34. Tendo passado por Anfílipos e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde uma sinagoga dos judeus que havia lá, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, pois Paulo dizia: este é Jesus, que eu anuncio a você. Ele é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos a se juntarem a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com a numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre aqueles que tinham malandragem, reuniram uma multidão e procuravam então um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasson, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: esses que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também até aqui. E Jasson os hospedou na sua casa. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, esse chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasson e os outros. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato aquela maneira. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com Paulo que ele fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fosse encontrado o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos outros coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso que você está anunciando. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outras coisas senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar do qual parece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo a quem a todos dá a vida, respiração e tudo o que é mais necessário. De um só homem fez todas as nações para que habitasse, porque
sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando pudessem achá-lo, ainda que não estejam longe, cada um de nós possa encontrá-lo, porque nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram, outros disseram: a respeito disso ouvimos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e com eles mais algumas outras pessoas. Salmos 144, versículo 1 ao 15. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia, a minha fortaleza, eu alto refúgio, meu libertador, eu escudo, aquele em quem confio e quem me submete ao meu povo. Senhor, quem é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que estimes? O ser humano é como um sopro, seus dias são como uma sombra que passa rapidamente. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra-me, salva-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão da mentira e da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me, salva-me do poder dos estranhos, e cuja boca proferem mentiras e cuja mão direita é a mão da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Provérbios, capítulo 17, versículo 27 e 28. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito, esse é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente.